Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a esta live do dia 25 de novembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nesta manhã estamos te adorando como Criador dos céus e da terra e suplicando em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Abre a nossa mente para a compreensão da tua profecia. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, um feliz sábado para todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da profecia de Apocalipse 17. Esta é a terceira parte. Nós já fizemos 2 lives sobre Apocalipse 17. Primeiramente falando sobre as 2 Babilônias, depois sobre os 7 reis, e hoje nós vamos estudar sobre a coalizão dos 10 reinos do tempo do fim. A coalizão dos 10 reinos da nova ordem mundial. Tudo isso está em Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia. Vamos iniciar lendo Daniel, capítulo 2. Abra sua Bíblia inicialmente em Daniel, capítulo 2, porque existe um vínculo, existe um link entre Daniel, capítulo 2 e Apocalipse 17. O Apocalipse e o livro de Daniel se completam. Um é a profecia e o outro é o cumprimento da profecia. Daniel 2, verso 28. Leia comigo. Mas há um Deus nos céus. Daniel falou para o rei Nabucodonosor, falando sobre aquela grande estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando Daniel recebeu a interpretação diretamente de Deus, ele transmitiu esta revelação para o rei Nabucodonosor, aqui no verso 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, no tempo do fim, no fim dos tempos. Esta profecia diz respeito ao fim dos dias. Nós estamos vivendo no fim dos dias, no tempo do fim. E esta visão de Daniel 2 diz respeito aos nossos dias. Queridos, não podemos estudar a estátua de Daniel capítulo 2 pensando somente no passado, mas diz respeito à pedra, à volta de Jesus Cristo, que destruirá todos os reinos da terra e estabelecerá o reino que não será jamais destruído, que é o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta visão diz respeito a este grande evento, o maior evento da história do mundo, a volta de Jesus. Por isso Daniel disse, Deus revelou para você, Nabucodonosor, o que há de ser no fim dos dias. E lemos também nos versos 44 e 45. Mas nos dias destes reis, está falando dos reis representados pelos 10 dedos da estátua. Percebam que não são 7 reis, não são 7 nações, são 10 reis, 10 nações, agora no tempo do fim, quando a pedra descerá do céu e destruirá todos os 10 reinos terrestres. Diz aqui o verso 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Verso 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Deus revelou através deste sonho que seria no tempo do fim. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Meu querido irmão, minha querida irmã, se a pedra de Daniel capítulo 2 é uma referência direta à segunda vinda de Jesus,
Por que então os 10 dedos que serão atingidos por esta pedra também não se referem aos 10 reinos do tempo do fim? Queridos, as 10 supernações que estão se organizando agora no tempo do fim, existem hoje vários estudiosos da Bíblia que aplicam os 10 dedos da estátua de Daniel capítulo 2 a uma coalizão terrestre final, que corresponde à coalizão revelada também na visão de Apocalipse capítulo 17. Daniel é a profecia e Apocalipse é o cumprimento desta profecia. Nós deveríamos estudar sempre Daniel e Apocalipse entendendo como sendo um livro só, porque eles são escatológicos. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17 e vamos ver então o verso 12. Nós estudamos com vocês o capítulo 17 desde o verso 1 até o verso 11. E agora nós vamos estudar com vocês o verso 12 em diante. Leia comigo, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Você está percebendo que tanto em Daniel capítulo 2 fala de 10 reis no tempo do fim, quando a pedra descerá do céu, à volta de Jesus, como também aqui em Apocalipse 17 fala de 10 reis. Apocalipse 17, verso 12. E os 10 chifres, que são simbólicos, que viste são 10 reis, que não são simbólicos, são literais. 10 chifres são simbólicos, mas 10 reis são literais, que ainda não receberam o reino. Então são 10 reis com 10 reinos agora no tempo do fim. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Queridos, esta última coalizão terrestre, formada pelas 10 supernações, por 10 líderes mundiais, ela é chamada de Nova Ordem Mundial. A autoridade desses 10 líderes mundiais vem de Roma. Vem de Roma. Povos, nações, eles se submetem à liderança de um único poder, uma única autoridade, que é o rei de Roma, neste tempo do fim. Esse poder é identificado em outros versos da Bíblia. Este poder que vai reinar sobre os 10 reinos, agora no tempo da nova ordem mundial, ele é também identificado em Daniel capítulo 11 e o verso 40 como Rei do Norte. Também é identificado em Apocalipse 13, verso 1, como a besta que subiu do mar. E também é identificado em Apocalipse 17, verso 13, como a prostituta. Queridos, sob o patrocínio de Satanás, porque é Satanás quem patrocina. Aqui está em Apocalipse 13 e o verso 2. Apocalipse 13, verso 2 mostra que este poder representado pela besta que subiu do mar, que é o mesmo rei do norte, que é o mesmo que vai reinar sobre as 10 supernações, ele recebe o seu poder, seu trono, seu grande poderio do dragão, que é Satanás. Por isso estou dizendo que é um poder patrocinado por Satanás. Apocalipse 13, verso 2. E a besta que viste era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. De onde veio então o poder papal? De onde veio? Do dragão. De onde veio o seu trono? Do dragão. Portanto, meus queridos, aqui vemos um poder patrocinado por Satanás. Esse líder será distintamente um poder civil religioso, igreja e Estado juntos, centralizado em Roma. Centralizado em Roma, por quê? Apocalipse 17, verso 9, identifica como um poder que tem a sua sede nos 7 montes. Apocalipse 17, verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. 7 cabeças são simbólicas, 7 montes são literais, sobre os quais a mulher está assentada. Aqui temos, fascinante, Daniel foi informado de que nos dias destes reis,
ou no tempo daqueles reis, governado nesta coalizão, nesta confederação, o reino de Deus seria estabelecido neste período em que estes 10 reis, 10 reinos estivessem dominando sobre a terra. Daniel 2, 44 a 45, nós já lemos com vocês. E aqui diz em Apocalipse 17, verso 17, porque Deus tem posto em seus corações, ou seja, no coração dos 10 reis, que vão se submeter ao poder papal, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, que façam aquilo que desejam fazer, e tenham uma mesma ideia, um pensamento unânime, tenham uma mesma ideia e que deem à besta, ou seja, a besta que subiu do mar, ao poder papal, que deem à besta o seu reino, para que o poder papal reine sobre tudo e sobre todos, até que se cumpram as palavras de Deus. Meu querido irmão, eles serão destruídos no tempo do fim, quando a pedra descer do céu. A palavra reis, tanto em Daniel, está no plural, como também a palavra reis, aqui em Apocalipse 17, verso 12, está no plural, significando que serão vários. E a profecia diz que serão 10. Essa coalizão de 10 blocos, de 10 supernações, começou a ser formada em 1942. Um cartógrafo lá da Pensilvânia, chamado Maurice Gomberg, ele desenvolveu um mapa para o Departamento do Estado americano e o Instituto Carnegie, que projetavam um mundo com 10 nações. Este mapa foi publicado no dia 25 de fevereiro de 1942. Misterioso, queridos, que embora publicado no dia 25 de fevereiro de 1942, já constava no mapa a nação de Israel, que só foi criada em 1948. Isso não é misterioso? A União Norte-Americana, ou seja, a NAFTA, a União de Estados Unidos, Canadá e México, essa supernação número 1, ela também já aparece neste mapa de 1942. Queridos, esse mapa foi redefinido pelo Clube de Roma em 1973. O Clube de Roma foi criado em 1968, sem fins lucrativos. E em 1973 eles redefiniram este mapa com 10 reinos e estão se formando sob o disfarce daquilo que o Fórum Econômico Mundial está chamando de The Great Reset. The Great Reset não é outra coisa senão a nova ordem mundial dos 10 reinos. Um grande recomeço. Meu querido irmão, são interessantes as predições dadas a João em Apocalipse 17. Nessa visão, uma prostituta está sentada em uma besta com 10 chifres, ou seja, 10 reinos, 10 nações. 10 reis conferem autoridade à besta papal. Aqui diz em Apocalipse 17, verso 12 e 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberam poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Aqui existe uma parceria entre os 10 reis, os 10 reinos e o poder papal. E aqui diz o verso 13, estes 10 reis têm um mesmo intento, uma mesma ideia, um mesmo pensamento, e entregarão seu poder e autoridade à besta, ao poder papal. Meu querido irmão, além disso, a prostituta, que é a igreja apóstata de Roma, está sentada sobre muitas águas. E a palavra de Deus diz em Apocalipse 17, verso 15, diz que estas muitas águas são povos, nações e línguas. Portanto, esta igreja tem um poder mundial. Esta prostituta também está sentada sobre 7 montes. Capítulo 17, verso 9, revelando que está localizada na cidade de Roma. Apocalipse 17, verso 9, afirma inicialmente que é preciso sabedoria divina para entender este enigma profético, para identificar o engano. O anjo identifica as 7 cabeças com 7 montes, uma frase universalmente usada para Roma no mundo antigo e no mundo moderno.
pois Roma foi construída sobre 7 colinas. Meu querido irmão, os 10 chifres, os 10 reis, dão autoridade ao pontífice da Igreja de Roma para que reine sobre as 10 supernações no tempo do fim, pouco antes do reino do nosso Senhor Jesus ser estabelecido na terra. Aqui diz em Apocalipse 17, verso 13, e estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Esta coalizão aponta diretamente para os 10 reinos associados ao papado. Em 1870, o papado perdeu o controle dos estados papais, tornando-se simplesmente um poder eclesiástico. Porém, queridos, em 1929, através do Tratado de Latrão, criou-se o Estado do Vaticano. Isso foi rapidamente reconhecido como uma nação internacional. O reino papal é uma união da Igreja e do Estado, a mais poderosa monarquia do mundo agora no tempo do fim. Os 10 dedos da estátua de Daniel 2 precisam ser estudados como dupla aplicação. O ano 476 mostra as 10 nações que surgiram do Império Romano, formando a Europa. Mas esta profecia tem dupla aplicação, porque ela está ligada à pedra que vai atingir os dedos da estátua. Portanto, é uma referência direta ao tempo do fim, ao tempo da segunda vinda de Jesus Cristo, quando o mundo terá formado os 10 grandes blocos, os 10 reinos, as 10 supernações, justamente no tempo do fim, quando a pedra descerá do céu. Queridos, em Apocalipse 17, verso 12 e 13, diz claramente que os 10 reis ainda não receberam um reino, porque são reinos modernos que estão sendo formados agora. Mas eles se submeterão ao poder papal completamente, 100%, como diz Apocalipse 17, verso 13. Apocalipse 13, versos 3 a 5, revela que o papado, após a cura da ferida mortal, vai recuperar a supremacia perdida. A supremacia perdida se refere aos 1260 anos da Idade Média. Estes 1260 anos duraram de 538 até 1798. Esta supremacia papal perdida será recuperada agora no tempo do fim. E também será de 1260 dias. Só que na Idade Média foram 1260 anos e agora serão 1260 dias literais, 3 anos e meio literais, 42 meses literais, como diz Apocalipse 13, verso 3 até o verso 5. Abra sua Bíblia e leia comigo com atenção os versos 3 até o verso 5. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Isso aconteceu em 1798. E a sua chaga mortal foi curada. Essa cura começou em 1929, mas não terminou em 1929, só começou. Ela só vai ser concretizada, a cura vai ser completa quando for aprovada a lei dominical agora no tempo do fim. E a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Está falando do tempo do fim, após a cura da ferida mortal. Verso 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Está falando da popularidade do poder papal no tempo do fim, depois da cura da ferida mortal. E o verso 5 continua no mesmo contexto da cura da ferida mortal. Aqui diz o verso 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Aqui está, meu querido irmão, aqui revela que o papado terá sua ferida mortal curada, vai recuperar a supremacia papal, que vai durar 42 meses, 3 anos e meio, porque diz claramente aqui o verso 5, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E aqui diz ainda no verso 7, que durante esses 42 meses haverá perseguição
aos santos do Altíssimo. Batalharão contra o Cordeiro, como diz Apocalipse 17, verso 14. Batalharão contra o Cordeiro e vão matar os santos do Altíssimo. Aqui diz o verso 7, capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, perseguição, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e povo. Aqui fala de um poder mundial, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Poder mundial, absoluto. É a maior monarquia do mundo, unindo igreja e Estado. E aqui diz, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meu querido irmão, quando nós unimos Apocalipse 2 com Apocalipse 17, com Apocalipse 13, a profecia se torna clara. Nós vamos ter agora no tempo do fim um sistema, uma coalizão chamada de Nova Ordem Mundial, liderada pelo Pontífice de Roma. E todos os 10 reis, com seus 10 reinos, estarão submissos a Roma. Igrejas e governos, todos submissos a Roma. Batalharão contra o Cordeiro. Diz aqui Apocalipse 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E agora diz o verso 15, e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões e nações e línguas, poder mundial. E o verso 16, e os 10 chifres que viste na besta, ou seja, os 10 reis que deram poder à besta para que ela reine sobre o mundo inteiro, esses 10 reis que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Haverá uma rebelião contra o papado. A profecia mostra a ascensão do papado no tempo do fim, e a Bíblia mostra também a queda do papado agora no tempo do fim. Porque verso 16 diz, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Haverá um fim no poder papal. Meu querido irmão, o verso 17 diz, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta, ao poder papal, o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E o verso 18, capítulo 17 de Apocalipse, verso 18, e a mulher que viste é a grande cidade, ou seja, a igreja que viste é a grande cidade, Roma, que reina sobre os reis da terra. Todo o contexto da visão de Apocalipse 17 é Roma, o foco é Roma e seus pontífices, seus reis papais. Meu querido irmão, nós estamos felizes porque Deus nos revelou a mim e a você aquilo que há de acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. E Deus fala que a pedra vai descer do céu e vai destruir todos estes 10 reinos e vai estabelecer o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que não será jamais destruído. É a pedra, é Jesus Cristo descendo do céu em glória e majestade que nós estamos aguardando, que nós estamos pregando. A mensagem da segunda vinda de Jesus é a mensagem que nós amamos. Vivemos para pregar isso, vivemos esperando por esta realidade, pelo cumprimento, ver a pedra descendo do céu. Esta pedra é a nossa libertação, é Jesus Cristo voltando com poder e glória. Queridos, alegrem-se com a pedra que em breve vai descer do céu, destruindo todos os reinos da terra e estabelecendo o reino de Jesus, onde você e eu vamos viver como súditos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Glória a Deus! Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Alegre-se, regozije-se, levante a sua cabeça,
porque está próximo o tempo da segunda vinda de Jesus Cristo. Que Deus conforte o seu coração, meu irmão e minha irmã. Que Deus te anime agora nesse tempo do fim. A angústia será grande, mas o derramamento do Espírito Santo também será grande. É chuva serôdia sendo derramada sobre os santos do Altíssimo. Meu querido irmão, nós somos os representantes de Jesus na terra. Nós, os remanescentes de Deus dos últimos dias, que guardamos os mandamentos de Deus e temos a fé de Jesus. Nós estamos aqui para pregar esta mensagem e preparar o mundo para este maior de todos os acontecimentos da história, a volta de Jesus. Essa é a bendita esperança de todos os crentes. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez. Esta é a bendita esperança, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1 a 3. Alegre-se com esta promessa que saiu da boca de Jesus. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos de coração pelas profecias de Daniel, pelas profecias de João no Apocalipse. A ti toda a glória, porque o Senhor abre as cortinas do futuro e mostra para o teu povo, o fiel remanescente do tempo do fim, tudo o que vai acontecer. Como vai acontecer? Quando vai acontecer? Nós estamos ansiosos por tua vinda, querido Jesus. Nossos olhos estão voltados para o céu. Nós estamos contando os nossos dias em contagem regressiva, esperando Jesus Cristo voltar. E enquanto esperamos Jesus voltar, estamos pregando sobre a volta de Jesus. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Faze-nos templos do Espírito Santo, templos vivos, testemunhas de Jesus, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém e amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.